Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, só estou aceitando o pessoal aqui na sala. Ok. Bom dia a todos. Agora sim. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma semana. Aqui, tudo aqui. Pessoal, para quem já está na sala aí, bom dia, né? Mais uma vez. Deixa eu ver se eu estou escutando as coisas direito. Ah, tá. Agora sim, bom dia. Que eu não estava ouvindo se alguém falou alguma Bom coisa. dia. Ah, beleza. Beleza, Matheus. Bom dia. Tranquilo? Show. Para quem já está aqui, nós vamos, né? Para quem já está com o livro aí perto e tal, nós vamos começar na página 8, beleza? Página 8. 8 não. Isso, página 8, que foi onde a gente terminou. Vou dar uma repassada e depois a gente vai continuar a partir daí, tá? Então, para quem está com o livro ou acompanhando no livro, página 8 do livro aí, se você estiver fazendo o acompanhamento pelo livro. Tudo bem com vocês, pessoal? For descansar o final de semana? Normal, tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Quer dizer, vamos lá sim, vamos esperar o pessoal chegar, né? Porque tem aqueles. Eu vou esperar uns 5 minutos, eu estou esperando menos tempo do que o solicitado, né? Pedem para a gente esperar 10 minutos, mas eu estava esperando 10 minutos e minhas aulas não estavam rendendo. Então eu vou esperar mais um minutinho, né? Quando der 8h05 assim, eu vou começar a minha aula. E quem for chegando depois vai pegando aí a aula pelo YouTube, né? O restante do pessoal desistiu de ligar a câmera agora? Passou a vibe ligar a câmera, não tá ligando, não tá ligando mais não? Porque antes, nesses dias, estava ficando tudo... Fala, Eduardo. Beleza, cara? Antes estava ficando tudo bonitinho a tela, todo mundo com a câmera ligada, vendo os rostos de vocês, pererê, pororô. Agora, de repente, só aquele monte de quadradinho pretinho, sem nada, só uma letrinha, às vezes uma foto, às vezes nem foto tem, só o nome da pessoa. Que vibe mais baixo, vamos ficar mais... vamos exibir essa... Que foi, Marina? Tá cansada? Final de semana? Muito rock, muito agito? Não? Então, pessoal, vamos lá. Para quem já está aí, a gente vai, como eu falei, vai iniciar na página 8, tá bom? E nós vamos continuar naquela sequência do capítulo 15 que vem relacionada aí com a nomenclatura dos compostos inorgânicos, tá? Lembrando que essa nomenclatura ela exige um pouco de prática, então a gente vai fazer umas listas, eu vou enviar uma lista de atividade extra para vocês e, inclusive, lista de atividade extra, eu até lembrei agora depois desse tempo todo. Eu não enviei para vocês o gabarito daquela última lista que eu passei, lembra? E também ninguém me pediu, né? Eu não enviei e também ninguém me pediu. Não sei se vocês fizeram, alguns tentaram fazer, eu acredito que sim. Então fiquem atentos, porque como eu não enviei o gabarito, eu vou fazer um formulário no Google Forms e vou pedir para vocês marcarem as respostas de algumas questões, não são todas, tá bom? Então eu vou selecionar algumas questões e vou pedir para vocês marcarem as respostas para a gente ter como uma atividade avaliativa. Também é importante eu falar também, ressaltar que aqueles 10 pontos de atividades, eles vão estar atrelados muito, uma grande parte dele, pelo menos 6 pontos ou 7 pontos, eu ainda não defini direito, serão 6 ou 7, tá? Mas provavelmente serão 7 pontos que vão ser atrelados àquelas atividades do portal SAS. Então, manter aquelas atividades atualizadas é muito importante, tá bom? Eu vou passar na sexta-feira eu acredito que é dia 2, isso que eu tinha marcado na minha agenda, perfeito.
dia 2/10, eu vou passar para vocês um checklist de quem fez e quem não fez, ou quem fez ou está devendo, e quem está devendo, né, as atividades lá no portal. Então, não deixe para fazer para última hora, vamos colocar assim, porque aconteceu isso no semestre passado, né? A galera deixou para fazer no final, e aí quando chegou o horário, o tempo de fechar as notas, tinha um monte de gente devendo atividade. Então, quanto antes você sempre manter, e claro, tirar as dúvidas, você consegue depois ter menos trabalho ali no final do processo, né, no final do ano. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Página 8. Então, a gente parou aqui na semana passada, tá? Nós estamos trabalhando com a questão da nomenclatura de ácidos e bases. O ponto importante dentro da nomenclatura, é claro que você escrever o nome é fundamental, então você tem que escrever esse nome, você vai ter que saber fazer as duas coisas dentro de nomenclatura. Você vai precisar escrever o nome a partir de uma fórmula, então aqui a gente tem fórmulas de compostos. A partir dessas fórmulas, eu escrevo o nome da minha substância, ou eu te forneço o nome da substância e você tem que montar a fórmula ou saber a fórmula para resolver o exercício, tá? Vocês vão ver que algumas questões nós vamos ter essa característica. Eu vou te fornecer. Toda a questão é fornecida com nomes de substâncias químicas. Então, a partir dessa nomenclatura, você consegue aí depois. Quer dizer, com base na nomenclatura, você tem que fazer a previsão da fórmula. Então, é muito importante. Sempre eu falo isso na hora que está estudando nomenclatura. Ó, na hora que você estiver estudando qualquer parte da química que envolva a aplicação de regras, né, estabelecidas aí pela IUPAC, ou regras que, né, necessitam de ser seguidas ali dentro daquele conteúdo que você está estudando, faça exercício. Não só exercícios do final do capítulo. Está lendo o capítulo, opa, encontrei a fórmula de um ácido aqui no meio dessa leitura. Será que eu consigo dar nome? Vai lá e escreve. Não, não é para você, tipo assim, não é uma obrigação que eu estou falando, é para você simplesmente praticar, porque essa parte de nomenclatura, ela é uma parte que às vezes trava a sua questão, tá? No sentido de que trava a questão e você não responde. Acabou, você não consegue fazer mais a questão se você não souber o nome da substância, não souber o que aquele nome representa. Então aqui a gente viu as formas de nomear ácidos. Eu, particularmente, eu gosto de nomear os ácidos com base no NOx. Eu acho muito mais fácil, tá? Mas é interessante você saber também que, como a gente parou na semana passada, que existem outras técnicas de nomenclatura para os ácidos. E a segunda técnica, que também é muito importante, é essa daqui, ó, a nomenclatura dos ácidos a partir de seus ânions. Então, quando a gente estiver fazendo algumas atividades, eu vou aplicar as duas, tá? Então, fiquem atentos nessas duas técnicas que são as principais. Essa segunda aqui, ela requer que aqui, ó, o livro até traz, eu já tinha falado, mas o livro até traz também aqui embaixo, ó. Embora esse método seja o mais prático, eu não considero ele o mais prático, tá? Eu acho ele um pouco mais complicado que o anterior. Mas, embora esse método seja o mais prático, ele exige que se conheça a tabela de cátions e ânions, né? Ou a tabela de ânions que está no final da página, do capítulo. Então, é aquilo que eu falei na aula passada. Para realizar a nomenclatura dos ácidos, né, a partir de seus ânions, você precisa conhecer a nomenclatura dos ânions, saber que quando uma substância, né, uma partícula, perdão, ela é um ânion, o seu nome muda, né? Cl-, não é cloro, é cloreto, porque é um ânion. SO3-2, né? -2 é um ânion, então o nome desse ânion, sulfito. Então é muito importante que vocês saibam que existe essa diferenciação de nomenclatura ou nomes para ânions. Ok, sabendo disso, tenta aplicar a técnica com base nessa tabelinha aqui, nessa conversão.
Se o ânion que forma o ácido, né, terminar em eto, cloreto, sulfeto, brometo, iodeto e assim sucessivamente, cianeto e vai, o ácido, a nomenclatura do ácido, então ácido, alguma coisa, vai terminar em hídrico. Se o ânion termina em ato, o ácido, o nome do ácido termina em ico, tá? Se termina em ito, o nome do ácido termina em oso. Olha, como eu falei, para você saber essa nomenclatura, você precisa aqui, evidentemente, saber o nome do ânion correspondente, tá bom? Então, muita atenção. Aí, antes de falar o que está ali no livro, existe uma outra nomenclatura, que é o que está ali, na verdade, só que eu coloquei aqui, ó. Existe uma outra nomenclatura que, na verdade, não é nem para você dar o nome desses caras assim. O que essa parte do livro aqui, que é a página 9, ela traz para a gente, ela vai tratar justamente que existem algumas formas de nomear alguns ácidos, não são todos, tá? Alguns tipos de ácidos, e que é importante que você saiba ler e identificar essa nomenclatura. Então, veja, não é para você fornecer estes nomes. Normalmente eles não pedem isso. Normalmente se pede para, né, que você entenda o que esse nome significa. Então vamos lá. Nos oxiácidos, tá? Em oxiácidos que não são monoácidos, ó, então, ó, em ácidos, ou melhor dizendo, em oxiácidos que não são monoácidos, ou seja, aqueles que não têm apenas um hidrogênio ionizável, existe uma outra nomenclatura que vai levar em consideração o grau de hidratação. O que é isso? Né? O grau de hidratação seria o seguinte: a partir da fórmula original do meu ácido, quantas moléculas de água eu consigo extrair desta fórmula? Tá bom? Então, quando ele fala de grau de hidratação, é a partir da fórmula inicial do meu ácido, quantas moléculas de água podem ser extraídas, né, desse composto. Então, esse é o grau de hidratação que a gente chama nos ácidos. Nós vamos trabalhar efetivamente com essa característica aí, que é o grau de hidratação. O que a gente precisa saber é reconhecer essa característica dentro da nomenclatura. E aí, como que a gente faz isso? Existem alguns tipos de ácidos, então eu peguei aqui os principais, em que a gente vai observar essas características. Então, ó, primeira característica importante. Essa nomenclatura, que leva em consideração o grau de hidratação, ela trabalha com 3 prefixos. Prefixos quer dizer que vai vir antes do nome do ácido, né? O prefixo, ele vai ser uma... Oh, poxa. O prefixo, ele vai ser uma nomenclatura, uma terminação, tá? O prefixo, ele sempre vai vir assim, ó, ácido. Essa palavra sempre inicia ácido. Depois da palavra ácido, a gente vai colocar o prefixo e seguir com aquela regra anterior. Então, o prefixo, ele é uma parte do nome que vai vir logo depois da palavra ácido, tá? Então, você tem essa característica aí para alguns oxiácidos que não são monoácidos. E que prefixos são esses que levam, que mostram o grau de hidratação? Orto, meta e piro. São 3 prefixos que indicam o grau de hidratação de ácidos para cima, tá? Então vamos lá. O prefixo orto, ele significa que o ácido está com um grau de hidratação máximo, ou seja, ele está com o máximo de moléculas de água que poderiam existir ali dentro da sua estrutura. Então, por exemplo, os principais exemplos, né, desse contexto são o ácido, cadê? Aqui, ortobórico, ortoarsênico, ortofosfórico, ortoantimônico,
ortocrômico, ortosilicílico, tá? São os principais exemplos. O que é isso? Significa que, se eu olhar a fórmula desse composto, eu consigo perceber ali a existência de uma ou mais, a depender da fórmula, evidentemente, molécula de água. Por exemplo, como assim molécula de água? O que é a água? O que é a água? A água, deixa eu diminuir aqui para eu poder mexer na tela. A água, ela é uma substância, cadê minha borracha? A água, ela é uma substância, né? Que vai ser formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a fórmula do seu ácido, por exemplo, H3BO3. Se você olhar para esta fórmula, daqui de dentro, você consegue perceber que a gente consegue extrair uma molécula de água. Olha só, tem 3 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, se você olhar a fórmula da água, H2O, H2O. Entende? Então, quer dizer, esta fórmula aqui, ela contém o máximo, perceba que depois que eu tirei essa molécula, eu não consigo extrair mais. Eu tenho o máximo de moléculas de água que possam existir. Então, esta fórmula, ela sempre vai receber o prefixo orto. Logo, quando vocês olharem para a fórmula ou olharem para o nome e estiver lá ortobórico, você tem que se perguntar assim, o que esse nome significa? Ah, significa que esse ácido está com o máximo de moléculas de água que ela pode obter, tá bom? E aí a gente tem os outros 2 prefixos, que são o meta e o piro. O meta, tá? O meta, ele vai ser quando a gente tem o grau de hidratação mínima. Então, por exemplo, se eu extraio, olha só, hein, presta atenção para não confundir com um piro. Quando eu extrair a molécula de água, tá vendo? Eu consigo extrair uma molécula de água aqui do H3BO3. Quando eu extrair essa molécula de água, menos água, o que se formou? Então, eu perdi 2 hidrogênios, então sobrou um dos 3 que tinha anteriormente. Bom, como eu perdi um oxigênio, BO2. Aí ele vai ficar com a carguinha negativa porque ele perdeu o oxigênio. Beleza. O nome desse cara aqui, vai levar em consideração aquela regra, ácido, nome do ânion com terminação trocada. É a mesma. Só que você poderá observar que antes desse cara aqui, ó, nome do ânion com terminação trocada, que seria eto, hídrico, ato, ico, itoso, né? Trocar as terminações do ânion. Você pode observar a presença do prefixo metabórico. Por quê? Porque ele está indicando aqui para você com esse prefixo meta que aqui dentro dessa fórmula não tem mais, tinha uma molécula de água. Entende? Então, muita atenção aos prefixos orto e meta. Orto, grau de hidratação máxima, tem uma ou mais moléculas de água. Às vezes não, perdão. É muito comum uma ou mais moléculas de água. Mas é muito comum uma molécula. A gente não chega muito a 2, não. São muito raros os ácidos que chegam a 2 ou mais moléculas de água dentro da sua estrutura, tá? Os principais são esses daqui, tá, pessoal? Então, muita atenção a esses exemplos aqui, ó. O H3BO3, H3ASO4, o H3PO4, fosfórico é muito comum, ortofosfórico, metafosfórico e pirofosfórico, tá? São os nomes muito comuns, muita atenção.
O ortosilicílico, eu ia falar salicílico. Ortosilicílico, olha só que interessante. Ele é um desses exemplos que eu falei, desses poucos exemplos que existem mais de uma molécula de água dentro da sua estrutura, tá? Então, todos os ácidos que recebem o prefixo orto significa que ele está com o máximo de hidratação dentro da sua estrutura, ou seja, ali dentro eu consigo extrair uma ou mais moléculas de água, sendo mais comum uma. Esses ácidos, além daquela regra que eu falei, ácido mais nome do ânion, sendo aí substituído o final por ico. Por que as pessoas insistem em acessar a sala do... Nossa Senhora. Ico, oso e hídrico, né? Continua ainda isso daqui. Só que antes desse cara aqui, ó, desse pedaço, podem aparecer, deixa eu só apagar aqui, vou fazer de outra cor, orto, meta e piro. Tá? Continuando aqui com a palavra ácido. Então, isso é opcional, dependendo do grau de hidratação, mas isso é obrigatório. Isso daqui é obrigatório. Isso faz parte da nomenclatura do ácido. Isso daqui, obrigatório. Então, ó, isso é obrigatório, tá bom? Por quê? Isso daqui é a nomenclatura do ácido propriamente dito, tá? Só que a gente tem alguns pormenores. E o piro? Pirobórico, pirofosfórico, piroarsênico. O que são esses ácidos? Esses ácidos que recebem a nomenclatura piro, né, antes desse outra parte aqui, é o seguinte, ó. A fórmula do ácido piro, ela consiste no seguinte: você vai pegar a fórmula do ácido original, vai multiplicar por 2 e extrair uma molécula do resultado final que você tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ácido ortobórico. Eu quero escrever a fórmula do ácido pirobórico. O que eu faço? Eu pego a fórmula original, então eu vou pegar o H3BO3, vou multiplicar por 2. Então eu quero escrever a fórmula do piro. Vou pegar, multiplicar a fórmula original por 2, então 3 hidrogênios vezes 2, agora a gente tem 6. 2 boros, 1 boro, 2 boros. 3 oxigênios anteriormente. Eita! 3 oxigênios anteriormente, 6 agora. Então, o que eu fiz? Peguei a fórmula original do ácido H3BO3, multipliquei por 2, e agora, depois que eu... Isso é uma regra, tá? Multiplicar por 2. Depois que eu multipliquei por 2, aí sim, eu vou extrair uma molécula de água. Beleza? E aí você vai ficar com H5B2O5. Então, essa fórmula seria a fórmula do ácido pirobórico. Uma fórmula, digamos, uma fórmula... Como que eu... Não é original, perdão. Ela não é uma fórmula oficial do ácido, tá? É só para a gente saber essa questão do piro mesmo. Pode perguntar. Alguém ia perguntar alguma coisa, Maria? Não, eu só ia perguntar se não ficaria H4. H4? Por que H4? Ah, perdão, é verdade. Verdade. Verdade, Maria. Obrigado. Fica H4 sim. Obrigadão. Isso aí. Certíssimo. Obrigado.
H4B2O5. Perfeito. Tá? Brigadão. Entendido, então, essa questão é mais um reconhecimento em relação a alguns oxiácidos, desde que eles sejam diácidos, triácidos e assim sucessivamente. Lembrando que essa caracterização de diácido, triácido, depende do número de hidrogênios ionizáveis, tá, pessoal? Cuidado com essa questão da classificação dos hidrogênios ionizáveis. Eu vou até botar aqui, ó, que tem dois caras que são diferentes, o H3PO3 e o H3PO2. Isso aí, tá? Cuidado com esses dois caras aqui. Eles são exceções. Esse daqui libera apenas 2 e esse daqui libera apenas 1. Então, esse é um diácido e esse é um monoácido. Beleza? Então, muita atenção com essas exceções que aparecem aí, que são importantes de saber. E as nomenclaturas ortometa, piro, ortometa e piro são exatamente relacionadas ao grau de hidratação e isso depende do número de hidrogênios ionizáveis que existe na molécula. Se tiver menos de 2, não pode existir grau de hidratação, então não tem como você dar esses prefixos para esses ácidos. Beleza? Principais exemplos estão aqui, ó. Ortobórico, ortoarsênico, ortofosfórico, ortoantimônico, ortocrômico, tá? E o ortosilicílico, tá? Muita atenção. Bom, entendido isso, a gente passa para outros tipos de nomenclaturas que também podem acontecer, que é justamente vocês encontrarem alguns ácidos que têm essa nomenclatura tio. Não preciso ficar mostrando exemplo aqui, é mais um reconhecimento mesmo, tá? Então, assim como a gente fez aqui em cima, é um reconhecer. O que esse nome significa se ele aparecer? Tá? Então, muita atenção, porque pode ser item de questão. E aí, às vezes, aparece a questão lá. O ácido o ácido metafosfórico reage com... Se você não sabe a fórmula ou o que significa essa palavra, ácido metafosfórico, da onde ela veio e por que ela existe, não adianta que você não vai resolver a questão. Então, quer dizer, é questão perdida. E é questão fácil, provavelmente. Tá? A única dificuldade da questão possivelmente será essa. Será que o cara sabe mesmo a nomenclatura? Ou ele ficou só naquele beabá dos ânions, eto hídrico, oso, ito e assim sucessivamente? Se ficou só nesse beabá, ele provavelmente não vai conseguir resolver porque ele não sabe o que é o meta, ele não sabe o que é o piro ou o orto, que são nomenclaturas envolvendo a quantidade de moléculas de água. Normalmente se extrai uma só, tá bom? Que é o máximo, porque não tem ácidos com 5, é muito comum. Incomuns, são muito incomuns ácidos inorgânicos com 5, 6 hidrogênios, naturalmente falando, tá bom, pessoal? Então, muita atenção. O prefixo tio é o mesmo. O tio, ele simplesmente vai indicar para você que existe ali a substituição de um ou mais de átomos de oxigênio por átomos de enxofre. Então, por exemplo, ó, o HCNO, o nome dele é ácido ciânico. Se esse oxigênio que estava na fórmula for substituído por um átomo de enxofre, ele se chama ácido tiociânico. O prefixo tio, aqui na fórmula, no nome, ele indica justamente que existe enxofre no composto. Então, toda vez que você vê um nome de um composto, qualquer que seja ele, tá? Seja orgânico, inorgânico, sal, óxido, não interessa, que tiver esse prefixo tio alocado em alguma parte do nome, significa que ali na estrutura da molécula tem um átomo de enxofre, um ou mais. Tá bom? Então, muita atenção. O prefixo tio, então, entendido? Só indica que existe enxofre, né? Houve substituição de alguns
algum átomo da molécula por átomos de enxofre, ou a inserção também de átomos, beleza? Nomenclatura de ânions com hidrogênios ionizáveis. Isso é uma parte que, por exemplo, não se cobra para você escrever esta nomenclatura, mas se cobra para você entender o que ela significa, né? Que é o que a gente está fazendo nessa parte. O que é isso? Olha só, nomenclatura de ânions com hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, o H3PO4, ele é adicionado em água, né? Sofre o processo de ionização, é separado em H+, aqui ele está fazendo por etapas, tá? Ó, os poliácidos, o que são poliácidos? São ácidos que apresentam mais de um hidrogênio ionizável. Ele está querendo mostrar isso para a gente. Eles, quando eu coloco ele em água, não quer dizer que ele separa de uma vez os seus hidrogênios do restante da molécula, né, da estrutura da molécula. Eles acontecem por etapas. Então, primeiro separa um, aí vai formar alguma coisa. Depois dessa coisa formada, né, a partir do início, vai se formar nova até chegar ao final do processo. Por exemplo, ele dá aqui o exemplo do H3PO4. O H3PO4, ele é um triácido, né? Ele é um triácido porque ele consegue liberar 3 desses hidrogênios ionizáveis, tá? Os 3 dele, então ele é um triácido. Quando eu observo essa situação, eu percebo o seguinte, eu percebo que não é ao adicionar ali em água o cara que ele vai liberar os 3 hidrogênios de vez. Essa liberação, ela acontece por etapas. E em cada etapa, forma-se um intermediário, né? E é justamente o foco da nomenclatura que ele está falando aqui. Nomenclatura de ânions com hidrogênios ionizáveis, ou seja, são aquelas moléculas que vão se formar no intermédio do processo de separação, né, de ionização do ácido. Vamos lá. O H3PO4, o H3PO4 é o ácido fosfórico. Tem que saber esses nomes clássicos. Sulfúrico, fosfórico, clorídrico, iodídrico. Isso daí tem que estar aí na cabeça. Não precisa nem ficar resolvendo. É você olhar PO4, H3PO4, PO4, sabe? Pega a fórmula. PO4 é o fosfórico. PO4 é o fosfórico. Então é o mais comum. Também chamado de ortofosfórico. Tá? Então, ó, muita atenção. Então, o ácido ortofosfórico ou fosfórico, tá? Ele é colocado em água. Então, aqui a gente tem a teoria de Arrhenius ou Bronsted-Lowry, porque aparece a setinha dupla aqui, beleza? Ele é colocado em água e formou-se o H3O+, que é o hidrônio, H+, né, a simplificação, mais H2PO4-. Olha só, H2PO4-. Perceba que esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ele é um intermediário. Olha só, ele é resultado de quando o H3PO4 jogou, né, perdeu um hidrogênio que veio para a água. É só você comparar as fórmulas. Tinha 2, agora tem 3. Tinha 3, agora tem 2. Então, quer dizer, o H3PO4, ele cedeu um H+ para a água para a formação do hidrônio, certo? E também, ao fazer, né, esse processo, ele originou essa substância aqui intermediária, ó, que, por sua vez, vai continuar reagindo na água, vai fazer o mesmo processo, liberar H+, e formar um outro intermediário aqui, ó. Só que agora perceba que esse intermediário, ele tem um número, o número de hidrogênios, né, 2 vezes menor do que o primeiro aqui, né? 2 vezes menos do que o primeiro. Então, basicamente, você percebe que ele surge a partir desse cara aqui, né? Desse intermediário inicial. E aí vai continuar reagindo e formar efetivamente o PO3-. Então, aquilo que a gente escreve, que é isso aqui, ó, H3PO3, que normalmente a gente escrevia
né? Espera aí, pessoal. O H3PO3 mais água, que a gente fazia direto, liberando H3O+, mais PO4, 3-, né? A gente fazia isso direto, né? Ele, na verdade, acontece por etapas. Não acontece direto, igual a gente pensa olhando para a escrita. E é aí que tá. Esses intermediários aqui, ó, esses caras aqui, intermediários, vou marcar eles agora, ó. Eles têm nomes especiais. Nomenclatura de ânions, ó. Então ele é um ânion e ele apresenta hidrogênio ionizável. Então é nomenclatura de ânions com hidrogênio ionizáveis. Tem duas formas. É mais para reconhecer, né? Nem para você dar um nome muitas vezes nesse tipo de situação aqui. Você pega o prefixo que vai indicar a quantidade de hidrogênios ionizáveis que existem ali. Então, por exemplo, aqui, ó, existem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, se são 2, o prefixo é di. Um infixo que indica que ali existe hidrogênio, então, dihidrogeno, ele é fixo, dihidrogeno, nome do ânion sem os hidrogênios ionizáveis. Então, é dihidrogeno, o nome do ânion é fosfato, então, dihidrogeno, fosfato. Ou você poderia ter também o nome do ânion sem o hidrogênio ionizável, fosfato. Prefixo indicando a quantidade de hidrogênios ionizáveis que existem ali. Então, se são 2, então é o fosfato de ácido. É importante saber entender o que significam esses nomes. Por quê? Porque essa nomenclatura, ela não é comum de cobrar para que você escreva o nome disso aqui, igual fosfato de ácido ou de hidrogeno fosfato. Eles dificilmente vão pedir isso. Difícil. Eles vão pedir o nome do ácido. Ácido fosfórico, ácido bórico, clorídrico, os nomes do ácido efetivamente. Aquela regra, aquelas duas técnicas. NOx, tabelinha. Essas daqui servem para você ter uma noção do quê? Olha, quando você lê a situação lá no exercício, porque pode aparecer fosfato de ácido ou de hidrogeno fosfato. E aí, se aparecer esse nome lá no enunciado do exercício, e ele é um nome que normalmente vai precisar ser compreendido para você resolver a questão, se você não souber o que esse nome significa, como que você vai resolver a questão? Ah, se for de marcar X, eu posso chutar e acertar. Ótimo. E se for uma discursiva? Como é que você resolve? Perdeu. E se for aquela discursiva que vai fazer você entrar naquilo que você objetivou no ensino médio, né? Sei lá, faculdade, concurso, qualquer que seja. Então, é muito importante saber essa leitura. Fazer essa leitura aqui, ó. Entender o que significa ortopiro e meta, ortometepiro, entender o que significa esse prefixo tio. O que ele significa se aparecer no nome? O que significa se aparecer uma palavrinha pirofosfórico, ortofosfórico? Eu vi significar alguma coisa. O que isso significa? Quando aparece o nome de dihidrogeno, trihidrogeno, fosfato, trihidrogeno, borato e assim sucessivamente. Isso significa o que, esse dihidrogeno? Fosfato eu sei o que é o nome do ânion, porque eu já dei nome ao ácido fosfórico, então eu sei que o PO4 é o fosfato. Mas o que é esse dihidrogeno? Ou monohidrogeno? Por exemplo, o nome desse cara aqui, ó, HPO4-2. Quantos hidrogênios ionizáveis tem aqui? 1. Então é monohidrogeno. E o nome desse cara aqui? Fosfato. Então, monohidrogeno fosfato. Tá. Beleza. Ok. Então, eu sei que ele é
como, da onde veio e por que que o nome é assim. Então é muito importante saber essa parte aqui de reconhecer outras nomenclaturas dentro dentro do contexto dos ácidos, tá bom? E ele diz aqui, ó, o caso particular a ser considerado é quando o ânion portador de um hidrogênio ionizável for oriundo de um diácido, né? A nomeação desse ânion pode ser feita apenas com o acréscimo do prefixo bi. Então, ó, HS, ó, de um diácido para diácidos. Então, HS menos. Esse cara, ele veio da onde? Ele veio desse cara aqui, do H2S. Então, eu posso chamar o nome dele de monohidrogênio, seguindo a regra aqui, ó. O nome do ânion é sulfeto, então é sulfeto monoácido ou monohidrogênio sulfeto, ou simplesmente eu posso falar bisulfeto. Por quê? Por que que eu posso falar isso? Porque essa estrutura, ela veio, ela partiu a partir de diácido, né? Diácidos são aqueles que têm apenas 2 hidrogênios. Então, essa caracterização aqui, ó, bisulfeto, bisulfato, bisulfito, bicarbonato, só pode aparecer se o ácido original for um diácido. Se for um triácido, igual o fosfórico, já não aparece. Entende? Então, muita atenção a esses casos especiais. Perguntas nessa parte? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu nem vou começar a falar das bases hoje. Alguém quer falar alguma coisa? É bem tranquilo, as bases rapidinho, a gente termina na próxima aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida nesses pontos que a gente falou hoje? Porque se vocês repararem, é o seguinte, eu falei N coisas. São muitas regrinhas. Você percebe que são regrinhas. São, dentro da regra geral, tem várias sub-regras. Essa é um mundo que é uma parte que eu gosto bastante dentro da química. E toda regra e toda nomenclatura vai ser assim. Você tem a nomenclatura original, que é aquilo que a gente vê, as duas técnicas que a gente viu, só que existem ainda sub-regras. Então vocês vão ver que isso acontece na química inorgânica, porque tem formas de você nomear as coisas, né, que partem, que derivam da regra original. Na química orgânica, que o ano que vem vocês já vão ver, vai ser muitas sub-regras que existem, mas muitas mesmo, muitas. Se o composto tiver uma molécula para cima, uma molécula para baixo, tem que saber? Tem que saber. Por que que tem que saber? Porque você vai topar provavelmente esses nomes em questões. Eu sei que é muita coisa. E aí? Aí depois você vai ficar chorando lá, eu não passei na prova. Por quê? Porque a prova de química estava muito difícil. Normalmente culpa-se as ciências da natureza, física, química e biologia. Está muito difícil. Não é difícil. É muita coisinha que você tem que, né, internalizar. Então, para internalizar as regras, quando eu falo internalizar, é memorizar, são esses processos aí que vocês falam de absorver, que absorver ninguém absorve nada, que ninguém é esponja. Então, eu prefiro isso, internalizar, traz para dentro, interno, você vai colocar dentro de você isso. A forma que você vai fazer isso, eu não sei. Agora, absorver. Eu não estou absorvendo nada. Lógico, você não é nenhuma esponja, como é que você está absorvendo alguma coisa? Né? Então, vamos só para brincar um pouquinho, mas é muito importante que você saiba isso, né? Você traz para dentro de você esse conhecimento. E como que você traz para dentro de você o conhecimento de nomenclatura? É assim, eu só consegui, e eu acho que vocês também vão ter facilidade de conseguir dessa forma. Estou aqui olhando, estou aqui lendo, estou estudando de novo. Tá, estou aqui estudando de novo. Cadê? Deixa eu voltar, não pegar, só pegar aqui. Estou aqui no começo.
Nossa, estou estudando isso aqui. Cadê? Minha tela não estou compartilhando com ninguém, né? Estou estudando isso aqui, estou na primeira, estou revisando o capítulo. Nossa, apareceram aqui 3 moléculas, sei lá, 3 não. Vou selecionar essa e essa. Será que eu sei dar nome a esses caras? Estou lendo. Será que eu sei dar nome? Pelo que eu já aprendi? Primeiro, eu tenho que olhar. Isso é um hidrácido ou é um oxiácido? Ah, é um hidrácido. Beleza. Se é um hidrácido, ok. Eu sei que o nome dele vai ter que terminar em hídrico. Então, tá. Esse é o ácido clorídrico. Claro que eu estou fazendo rápido assim, mas para você entender. Já esse de baixo aqui, são um oxiácido. Então, ele não leva em consideração... ele não tem essa terminação aqui, hídrico. Tá, então como é que eu faço o nome desse cara? Tem 2 formas. Tem 2 formas que eu posso fazer isso. Ou eu sei o nome do ânion, ou seja, do grupo que está ligado ao H, ou eu calculo o NOx. Então, -2 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, 6A, que vai dar mais 5. Se eu for ali na minha tabelinha de NOx, né, mais 6 e mais 5, eles levam o prefixo, o sufixo ico. Então, esse é o ácido de nitrogênio, né? Então, esse é o ácido eu não vou escrever nitrogênio, nítrico. Opa, nítrico. Eu substituo um pedaço do nome do elemento central pela terminação. Tá vendo? Mas como que eu estou fazendo isso? Estou treinando, estou testando. Eu sei, eu consegui aprender isso, eu consegui visualizar. Nossa, na hora que eu fui fazer esse daqui, eu não consegui entender, porque estava lá, eu fui escrever, eu vi no exercício, estava assim, pirofosfórico. Meu Deus, o que é isso aqui? Então é muito importante que na hora, para todas as nomenclaturas que vocês vão fazer, tá, pessoal? Na hora de estiver estudando a nomenclatura, viu uma fórmula, opa, será que eu consigo dar nome? Tá no exercício, não é o objetivo do exercício dar nome, não é. É para você fazer outra coisa. Mas tem umas fórmulas lá no exercício, eu consigo dar nome a essas fórmulas? Se não já tiver, evidentemente. Mas eu consigo dar nome a essas fórmulas? Você só vai conseguir colocar as regras de nomenclatura dentro de você se você fizer elas. Não adianta eu só explicar, tá? Tem essa parte, é uma parte extremamente prática. Se você não fizer algo para pegar essas regras, meu amigo, 90% dos seus problemas vão existir a partir desses nomes, tá beleza? Então, ó, pessoal, para quem tiver ok, beleza. Tem gente que já foi saindo sem acabar a aula. Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar. Né? Deixei passar 5 minutinhos aí, que é o tempo que a gente esperou para a aula começar. Não, né? Então, até mais. Obrigado aí pela participação de vocês.